Valegrio, muito bom aqui no programa. Obrigada, produção chique, hein? Ficou lindo esse VT. Adorei. Gente, as sobremesas do Valegrio, dão água na boca, vale a pena, viu? Dá uma ligada, quem quiser delivery, vai lá comer no lugar que é lindo, gostoso, aconchegante, tá? Tem muitas opções legais no Vale. Vamos mudar de assunto. Você que tem criança em casa, você que é mãe de primeira viagem, deve ter um bebezinho aí na sua casa e você deve estar apavorada, né? Porque você fica preocupada, principalmente quando o assunto é saúde, não é mesmo? Às vezes dá uma febrezinha, e aí, o que fazer? A gente meio que se desespera, né, nessa hora. Eu vejo pela minha mãe. Meu Deus, quanto que ela cuidou da gente. E esse é o momento pra gente tirar algumas dúvidas. Eu vou receber uma convidada muito especial. E eu achei um tema muito pertinente. E ela vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Febre, que é muito comum. E aí, você sabe lidar com a febre? Você sabe que febre nem sempre, aliás, não é algo ruim, é algo bom, é um indicativo que alguma coisa está acontecendo aí de errado no organismo, né? Deixa eu receber a pediatra, a médica doutora Vivian Mari, vem pra cá, Vivian. E aí, tudo bem? Bem-vinda. Tudo jóia? É um prazer você aqui, fica à vontade no nosso espaço. É isso mesmo, né, doutora Vivian? Febre não é coisa ruim, é bom, né? Muitas vezes a mãe fica muito preocupada, né? A mãe, o pai, com o aumento da temperatura, né? Sempre um sinal de alerta. Aí passa, né? Coloca a mãozinha assim, Isso, tá quente, fica desesperado. Fica o que desesperado, que eu faço? Mas a febre é isso mesmo que você falou, né? Nem sempre ela é para apavorar, né? Às vezes é uma infecção viral, uma infecção benigna, né? Isso. Nem sempre precisa apavorar, porque é um indicativo de que a criança teve contato com uma infecção, né? Tá com febre? Tem tá uma infecção ali, em algum lugar. Isso. Mas às vezes é só um quadro viral, né? Em outros momentos tem que gerar um pouco mais de preocupação, porque pode ser uma infecção mais grave, né? Uma infecção bacteriana, por exemplo. Então, para a gente entender um pouquinho da febre, né? A febre é o aumento da temperatura corpórea frente ao contato com um antígeno, com um patógeno, né? Seja ele vírus ou bactéria. O ideal mesmo é que a gente meça a temperatura via retal. Né? Entendi. Mas na prática a gente acaba medindo axilar, né? E a gente considera a febre uma temperatura maior que 37,8. Entendi. Mas a mamãe não precisa ficar tão preocupada quanto a temperatura em si mesmo, né? O valor do termômetro, porque a gente não vai tratar o termômetro, a gente vai tratar a criança, né? Certo. E aí, o que a mãe tem que observar mais é o estado geral da criança. Se ela está em bom estado geral, né? Se está apresentando mais algum sintoma associado. Fora a febre. Fora a febre, se está com vômito, né? Se está com alguma dor. Geralmente a criança fica mais quietinha, fica com frio, né? E tem uma causa para febre, né, doutora Vivian? Isso. Às vezes, num primeiro contato, o médico não consegue identificar, né, a causa dessa febre. Às vezes vai precisar observar a evolução da doença, né, para chegar no diagnóstico. Mas a maioria das vezes, com um exame físico detalhado, uma história clínica, né, consegue chegar à causa, que é a maioria das vezes. Outras vezes vai precisar de um exame, né, de uma reavaliação, né, então pedir para retornar, para o pediatra dar uma examinada de novo, ver se acha esse foco, né. Mas as mães têm que observar bem algumas coisas que às vezes podem indicar uma infecção bacteriana mais grave, né. Então, normalmente, é no período neonatal, que a gente considera de 0 a 28 dias. Acho que é o período mais crítico, grave, né, isso. vamos dizer. Nesse período, tem que prestar bem atenção à febre, porque em bebezinho muito pequeno, uma febre que seja, já é indicativo de que tem que ligar para o pediatra ou às vezes passar em atendimento médico, né? Porque nesse período eles fazem mais infecção bacteriana grave. De 28 dias a 3 meses também tem esse risco, só que um pouco menor, né? Certo. Então aí cada caso vai ter que ser avaliado. E as crianças maiores desse período, né, de lactente jovem, maior de 3 meses, tem o risco de infecção bacteriana mais grave, mas já vai diminuindo,
né? Entendi. Então, assim, umas dicas para as mães, por exemplo, a criança tá com febre, né? Então, o que fazer, né? Então, a mãe viu que a criança tá mais quentinha. Normalmente, quando tá com febre, o coração fica mais acelerado, né? A respiração fica mais rápida, a criança fica mais quietinha, mais amuada, né? Então, aí o que a mãe tem que fazer é não desesperar e medicar, né? Dar o antitérmico. Tá. Sempre o medicamento orientado pelo pediatra que acompanha. Tem que ligar ali na hora, às vezes, do desespero. Porque, às vezes, cada caso, né, vai ser um medicamento, uma dose, então tem que ser sempre discutido. Certo. Então, a mãe administrou o medicamento que o pediatra orientou, ela tem que esperar o tempo dessa febre baixar. Demora muito, doutora Vivian? Pode demorar até 1h30. Às vezes, né? a mãe quer o resultado imediato, Imediato, né? Isso. Mas aí vai depender muito da doença, né, que o paciente tá. E se foi administrada a dose corretamente, né? Então, mas pode variar, pode demorar até 1h30. Entendi. E aí, nesse intervalo, a mãe tem que oferecer mais líquidos, né? Normalmente o líquido que a criança mais gosta, então água de coco, chá, porque a febre pode desidratar, então manter bem hidratadinho, né? Certo. Oferecer com uma maior frequência, mas sem forçar também. Tá. Né? A dieta também, uma dieta leve, tá oferecendo, né? Com uma maior frequência, o que a criança gosta mais. E nunca agasalhar demais. Então, às vezes, né, vai para debaixo das cobertas ali, coloca bastante agasalho. Né? Não, o ideal nesse momento que a febre ela vai subir, né? Então ela vai chegar até um valor, depois ela para. Mas nesse momento, nunca agasalhar. Sempre deixar com uma roupinha mais fresca, né? Um local mais ventilado, mais leve. E aí, depois de medicado, ver que a febre está baixando, aí pode pôr no banho, né? Que é outra dúvida. Isso, e aí, coloca num banho. O banho não pode ser gelado, porque eu sempre ouvi dizer, né? Não, o banho mais para morno, né? E um banho mais prolongado, uns 20, 30 minutos. Né? E sempre quando a febre está baixando, depois de ter dado o medicamento. Isso. Entendi. Então não se preocupem, né? As mamães, os papais aí de primeira viagem, às vezes tem uma febrezinha, né? É só medicar, ter o contato rápido com o pediatra. Observar, né? Algum sinal de piora, de gravidade, né? Assim, umas causas mais comuns para febre, doutora Vivian? A maioria das vezes são quadros virais, né? É um quadro, uma virose. A mãe já fica, tudo é virose, né? Mas realmente são os quadros virais os mais comuns. São mais sensíveis também, aí né? tem aquela faixa etária, né? Que a gente comentou, que aí nesses casos tem uma maior chance de ter alguma infecção mais grave. Então aí tem que se preocupar um pouco mais de cuidado. Isso. Ficar mais alerta. Mas assim, amidalites, né? Resfriado, então a criança tá com febre, tá mostrando um outro foco, tá com sintomas gripais, né? Lembra mais uma gripe, tá com diarreia, uma gastroenterite, né? Então aí às vezes, se for uma infecção bacteriana, precisa de um antibiótico, se for viral, às vezes tem que a mãe também ter paciência, aguardar o tempo, né? Porque se for uma infecção viral, o próprio organismo vai combater essa infecção. Verdade, né? É só ter paciência, Só ter paciência, né? Que às vezes é um pouco difícil. Às vezes a gente quer ficar bom, né? Melhorar assim rápido. E a febre geralmente medicada aí, ela não volta mais. Isso, aí tem que observar bem, uma outra coisa que a gente sempre orienta, né, para as mamães. Então, medicou, deu o antitérmico, a criança ficou bem, né, abaixou a febre, a criança ficou bem, ativa, tá brincando, fazendo as atividades normais dela, dá para esperar, né? Agora, se vê que depois que deu o antitérmico, a criança continua quietinha, abatida, né? Mesmo que a febre tenha passado. Mesmo que a febre tenha passado. Aí é melhor que o médico avalie, né? Entendi. Maravilha, são dicas bem gostosas de um assunto muito comum, né, que é febre, e às vezes a gente tem dúvidas. Sim. Não é, doutora Vivi? Eu achei bacana porque ela sempre posta dicas no Facebook. Sim. Você usa bastante as redes sociais, né, Vivi? Sim, tem a fanpage, né, que tem bastante dicas para as mamães, elas gostam de acompanhar, né, de dar opinião, às vezes fazer alguma pergunta, tirar as né, dúvidas. Tirar as dúvidas mesmo. Normal. Obrigada pela sua presença, eu espero você uma outra oportunidade pra gente falar de um outro tema. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Doutora Vivian Mari, acessa aí, tá? Obrigada, viu, doutora Vivian. E eu vou seguindo mais um intervalo, né, gente? Daqui a pouco, olha, nós temos a festa, já que o assunto é criança, tem Valéria Ribeiro
com mais festas infantis. Ela que tá fazendo a cabeça da criançada, viu? Gente, tá uma verdadeira febre essas festas das cabanas. Muito legal. Ela cria os ambientes personalizados, customizados na sua casa, no ambiente que você desejar para fazer a festa de aniversário, reunir os amiguinhos. Eles dormem nas cabanas com muita diversão e recreação. Daqui a pouco tem uma festa bem legal que a gente preparou para vocês acompanharem hoje no programa. Tô te esperando, hein? Não sai daí não. Até já.